Saudações a você que se encontra aí desse lado. Daqui fala o Bossy Toy, o costureiro mais criativo do mundo. E como vocês sabem, neste vídeo nós iremos falar sobre a evolução histórica da roupa interior masculina e feminina. Então, sem mais rodeios, vamos a isso. Roda a vinheta. Bom, é verdade que quando se pensa muito em roupa interior, pensa-se mais em roupa interior feminina, mas esquece-se que há muitos, mas muitos designs mais sofisticados e mais modernos também para os homens. É desta feita que nessa primeira parte do vídeo nós já vamos de falar sobre a evolução histórica da roupa interior masculina, isto é, vamos falar da evolução histórica da cueca. Bem, de acordo com os estudos, duas civilizações são tidas como as civilizações que tiveram os primeiros dois designs de cuecas. Essas civilizações são as maiores e mais antigas civilizações do mundo. Estamos a falar da Grécia e do Egito. O design do Egito era composto por uma espécie de tecido de linho muito longo, que era primeiro amarrado ao redor da cintura e depois, lá de trás, era passado dentre as pernas, de trás para frente, e era amarrado aqui à frente, na parte da cintura. Isto é, era uma versão da fralda tradicional. Pois. Já a versão da Grécia era muito mais sofisticada e mais sensual em relação à versão do Egito. A versão da Grécia consistia num tecido triangular que era amarrado a alguns fios para apenas tapar a área pública. Isso é, era só a intenção na Grécia da cueca era só de tapar a parte do sexo. Conseguem ver os detalhes aí na imagem, acredito. Bem, o linho continuou sendo a escolha nessa produção de cuecas porque era um tecido muito leve e era um tecido fácil de lavar. Por isso o fato de ser a escolha para a produção de cuecas. E, primeiramente, a grande função das cuecas era de proteger os homens contra o metal áspero das armaduras que eles vestiam. Por isso, a cueca era muito importante para os homens. Bem, na primeira década do século XX, a indústria começou a interessar-se em satisfazer o homem em relação à roupa interior íntima. Já era momento de dar ao homem uma cueca adequada, limpa e lavável. Foi pensando nisso que criou-se uma espécie de um fato macaco de pernas compridas e mangas longas para servir de cueca para o homem. É isso aí mesmo. A primeira cueca era um fato macaco. A única desvantagem dessa cueca é que ela era muito, mas muito quente no tempo do verão. Isso devia ser desconfortável para os homens. Bem, as novas máquinas de cortar e de costurar ajudaram muito nesse processo, porque as versões anteriores da cueca eram feitas em casa e levavam uma espécie de 3 a 4 horas de tempo a serem feitas. Então, com essas novas máquinas, dezenas de cuecas poderiam ser cortadas ao mesmo tempo. Uma cueca poderia ser feita em 1 hora ou menos que isso. E importa referir que essas roupas interiores agora já eram feitas em tecidos como flanela e algodão e tinham como cores mais populares a cor cinza e a cor vermelha. As guerras mundiais, entretanto, foram muito importantes na evolução da roupa interior masculina, pois foi na Primeira Guerra Mundial que apareceu pela primeira vez um modelo mais curto e com botões.
Esses shorts tinham como características principais apresentar uma abertura nas nádegas. Abertura essa que consistia em uma briguilha de dois tecidos sobrepostos ou em uma aba em formato D preso a um botão, como vocês podem ver aí na imagem. Só que a pergunta que surge no meio disso é por que é que a segunda cueca da história, é a segunda não, por que é que a terceira cueca da história tinha uma abertura nas nádegas? Será que era para questões de diarreia? Bom, não sei porque isso não é explicado nas pesquisas. Contudo, o que é explicado é que era a nova cueca e ela era muito prática para os homens, pois as indústrias nessa época já se preocupavam com a questão de estética e conforto de seus consumidores. Já em 1930, a marca Jockey apresentou ao mercado a primeira cueca que tinha uma briguilha em formato de Y invertido. Essa cueca foi apresentada em modelos curtos e longos, só que o modelo curto assemelhava-se mais às cuecas atuais. Importa referir que essa cueca nessa época foi muito popular. Já nessa altura, removiam-se os botões das cuecas e substituíam-se os mesmos por bandas elásticas, criando assim boxers iguais aos calções dos lutadores de boxe, por exemplo. Com a Segunda Guerra Mundial, na época de 1939 a 1945, houve uma necessidade de reduzir os custos, obrigando assim aos principais produtores de roupas interiores masculinas a abandonarem as bandas elásticas e voltarem às cinturas ajustáveis por botões de lado. Isso enfureceu muito aos próprios produtores e muito mais aos clientes. Porque para além das roupas interiores ou das cuecas serem de fraca qualidade por causa da crise, nesta época era muito difícil encontrar esse tipo de roupa interior. A cueca ficou escassa por causa da crise. O que era triste, pois as cuecas de fato macaco, as cuecas de short e as cuecas daquela briguilha em formato de Y passaram a ser peças indispensáveis para os homens. E após a Guerra Mundial, apareceram novos boxers feitos com tecidos semi-elásticos para poder dar mais conforto aos consumidores. A década de 50 é um marco de maior revolução no mundo da roupa interior masculina. O homem dessa época já era mais atrevido e mais ousado em termos de roupas interiores, sendo que as boxers brancas de briguilha em formato de Y invertidos foram abandonadas, foram deixadas para trás, apostando agora em novos designs e também em novas cores, assim como também variados padrões. E com o fim da crise causada pela Segunda Guerra Mundial, as cuecas e as boxers começaram a ser muito, mas muito vendidas. E nessa época são utilizados materiais como seda artificial e nylon. Bem, as cuecas que ficaram mais populares são as cuecas de malha de nylon, que vinham em variadas cores e em padrões muito, mas muito exóticos e diferentes. Tinham padrões de tigre, zebra e leopardo. Mas isso é estranho. Que homem põe cueca com estampa de leopardo? Mas pronto, era a época. As boxers nessa época eram muito decorados. Contudo, é importante dizer que o algodão prevaleceu como a matéria-prima principal para a produção dos tecidos de boxers e cuecas. Bom, a partir dessa época até os dias atuais, não houve nenhuma transformação significativa naquilo
que são as roupas interiores masculinas. O que nós encontramos na atualidade é que encontramos vários tipos de boxers e também encontramos vários tipos de cueca. Mas aquilo que é um avanço histórico, mudança do padrão, só aconteceu até o ano 1950. A partir de 1950 só se mudavam os tons, os tecidos, as cores, também porque o público masculino não é assim tão exigente em termos de estética em relação ao público feminino. É por isso que, a partir de 1950, só se faziam ligeiros arranjos nas cuecas. Bom, se está me assistindo a partir do Facebook, não se esqueça de deixar aquele like de sempre. Se gostou do vídeo, compartilha. Se não gostou do vídeo, compartilha a si mesmo, só para sacanear os seus amigos. Se está me assistindo do YouTube, vai deixando um like também. E não se esqueça de se subscrever ao canal. Eu sou Bossy Toy e é sempre um prazer trabalhar para ti.